Olá, amigo da TecPosto, bem-vindo a mais um PodTech, nosso canal no YouTube, o @TecPosto. Obrigado pela sua audiência. Hoje, um trabalho aqui levando conhecimento a vocês com um amigo pessoal, um professor. A gente vai falar sobre filtragem de biocombustíveis, de biodiesel. Você acha que entende de filtragem de diesel? Você não entende? Tem muita mudança chegando. E aí a gente vai ouvir um pouco de um amigo pessoal, todo mundo conhece ele no mercado, ele é engenheiro mecânico, 40 anos de mercado, pós-graduado em meio ambiente e a referência à autoridade de filtragem de combustíveis. Passou pelas maiores indústrias multinacionais focadas em filtragens e hoje a gente tem o orgulho dele fazer parte da TecPosto. O nome dele, Ricardo Natti. Ricardo, obrigado. Cara, é um prazer ter você aqui comigo. Eu lembro da gente visitando garagem de ônibus na madrugada, quando a gente vê o Ricardo Natti, o Renato Inama conversando, ninguém vai imaginar o quanto a gente bateu perna dentro de garagem, abastecendo uma frota de ônibus. Cara, obrigado por ter vindo aqui hoje conversar, dividir um pouco da tua experiência. Olha, eu sou seu fã, um professorzaço. Cara, a gente vai falar de biocombustíveis. Tem mudança chegando? Como é que tá isso? Bastante, né? Eu também agradeço a oportunidade de estar com você, com um amigo. Tivemos aí um longo período de trabalho no campo. Sim. E tudo isso a gente está tentando trazer essa experiência para o dia a dia nosso. Aprendemos muito nesses 40 anos aí de trilha. Sim. Muita coisa mudou. Os carros, os veículos mudaram. Os sistemas cada vez mais exigentes, né, com relação à qualidade de filtragem que você tem. Então, agradeço a oportunidade aí, vamos tentar passar aí para o pessoal aqui o que a gente pode, né, dentro disso, transmitir da melhor maneira para vocês. É legal te ouvir, porque eu faço filtragem toda manhã, tá? Eu filtro café, né? E todo mundo filtra café, você tem lá, dá para falar, tem a marca, um Melita, né? Você coloca o pó, coloca a água fervendo, ali já é um processo de filtragem, né? Você tem já, de uma forma muito senso comum, alguém filtrando um café. E quando a gente traz isso para o meio corporativo, para o meio profissional, o segmento que a gente atende, a gente tem hoje no mercado uma característica de mudança dos combustíveis em sua formulação, uma mudança muito positiva. Quem está nos ouvindo, empresário revendedor de postos de gasolina, operadores de data center que tem grandes grupos geradores, hospitais, tem visto uma mudança significativa, uma busca do Estado por um combustível verde, um programa socioambiental muito bonito. A gente tem hoje a migração, a saída gradual dos combustíveis fósseis e a chegada dos combustíveis verdes. No Brasil, nós temos um incremento de biocombustível no diesel B100, né, fabricado ou de origem vegetal ou de origem animal, e isso vem mudando completamente aquilo que a gente conheceu há 20 anos atrás, numa garagem de ônibus, uma preocupação menor. Hoje isso é uma preocupação maior. Com a característica do diesel gerando mais água, eu posso continuar trabalhando única e exclusivamente com um filtro prensa? Fala um pouquinho do que vem mudando e o que passou a ser essencial na vida de um estabelecimento que tem biodiesel como uma fonte de energia. O que é importante, até pegando o gancho inicial que você falou, quando você falou que filtrou café. Sim. Você nada mais fez do que um processo de filtragem. Quando você faz a filtragem de café, o que você fez? Foi a retirada, não é isso? Sim. De particulados em suspensão, Sim. através, que é chamado como contaminante, porque você não quer o pó lá na frente, e você passou isso através de quer dizer, esse contaminante você passou através de um meio poroso, que é que vai reter essas partículas. Então, você nada mais fez do que realmente uma filtragem. E quando você teve aquele filtro, você reteve o que ali? A quantidade de particulado que você não queria que fosse para frente. Você fez um processo de filtragem. Então, resumidamente, um processo de filtragem é nada mais do que você retirar os particulados em suspensão, chamado de contaminante, através de um meio poroso. Perfeito. Basicamente é isto,
né? Então, você pode filtrar o Oceano Atlântico. Eu sempre falo isso, né? Você coloca uma rede e você coloca o tamanho que você quer reter de particulado. Você pode colocar uma tela com 1 metro quadrado de passagem, que seria a porosidade dele. Sim. A passagem disso. Você vai pegar grandes, baleia, os grandes animais. Os pequenos passam. Sim. Você vai diminuindo essa passagem, você vai pegando cada vez menos quem? O tamanho de particulado, ele vai diminuindo. Então, os menores vão ficando retidos ali. Esse é o processo também de filtração. A decantação é um processo de filtração. Interessante. Correto? Sim. Basicamente é isso. Bom, quando a gente fala de particulado, né, sólido, isso é um tipo de filtragem. E agora, com o biodiesel gerando água, né, no um processo que é natural do armazenamento de biocombustíveis, é a formação de água. E como é que retira a água? Porque, de novo, pensando no oceano, a água vai passar de qualquer maneira, né? Os peixes ficam na rede. Mas como é que eu retiro água? Porque eu vou em alguns postos de combustíveis, eu vou em alguns data centers e percebo lá um filtro que está tirando particulado sólido, contaminante. Mas eu consigo retirar essa água de que maneira? Fala um pouco mais para nós. Você tem 2 tipos de filtragem. Você tem a retirada de particulado sólido, que é a filtragem propriamente dita, né? Então, você tem os elementos filtrantes que eles são fabricados, os materiais de fabricação dele. Tem que atender aos requisitos da qualidade requerida. Então, quando você tem um elemento, ele tem que atender quais qualidades são essas. Pressão, temperatura, vazão, dimensional, layout e, acima de tudo, ele tem que atender à qualidade requerida. Então, esse é que faz o processo de separação de particulado. Com relação à coalescência, é um outro processo, onde você tem 2 líquidos com densidades, com afinidades diferentes. Por exemplo, a água, 1. O diesel é menos denso. Então, eles estão misturados. Quando você passa isso através... A água está dissolvida, é uma água livre no diesel. Quando você passa ele através de um elemento coalescente, Sim. ele começa a aglutinar aquelas moléculas de água até que ele satura o elemento. Então, o elemento passa pelo elemento, ele retém, ele vai aglutinando a água, formando a gota, formando a partícula de água. Aí você tem um separador, não deixa a água adiante, essa água é decantada para o fundo de um reservatório e, através do separador, que não deixa passar, é uma tela hidrofóbica, não deixa a água passar adiante. Então, você faz a retirada da água. Bom, Ricardo... Esse é o processo de coalescência. Bom, então, o posto de gasolina, que vende diesel, a gente fala posto de gasolina, mas ele vende diesel, ele tem a opção de trabalhar retirando o particulado sólido e a água. No passado, com o biodiesel na sua composição com menos biocombustíveis, né, com uma concentração menor, 3%, 4%, agora nós vamos chegar a 20% de biocombustíveis no diesel, dá para ter um estabelecimento que não retira água ou isso pode ser algo muito perigoso para o teu cliente final? Eu sempre falo que a água é o maior vilão do diesel. Se você não tiver a água, você com certeza não vai ter uma contaminação, aquela formação da borra. Eu acho que isso é amplamente divulgado hoje, isso há mais de 40 anos a gente vem falando nisso, que todo um processo ele começa como um processo biológico. Sim. Então, você tem um tanque, você sempre pode ter água dentro de um tanque, seja por condensação, seja por uma infiltração através de um respiro de um tanque, até mesmo de vedações que você tem nesse tanque, ou até mesmo da condensação, a variação que você tem quando você retira e quando você coloca produto dentro de um tanque. Então, a água, praticamente, ela sempre vai estar lá. De uma maior ou menor intensidade, vai estar. Consequentemente, você tem o diesel, que tem enxofre. Tínhamos lá os 500 ppm, 50 ppm, mas você continua tendo o enxofre, hoje o S10. E, quando você armazena isso, existe aquela deterioração, ou seja, as bactérias se alimentam, porque ela vive, porque tem água. Existe a bactéria anaeróbica e a aeróbica, existe todo um trabalho para isso.
onde ela começa a se alimentar desse diesel e ela forma borra ácida. Mas forma outras coisas. Forma, por exemplo, o gás sulfídrico, que é aquele gás, aquele cheiro de ovo podre, né? Que é um gás altamente corrosivo. Então, existe a parte onde você tem a degradação dos tanques, propriamente dito, e você tem a degradação de todo esse particulado que está indo para o diesel. Quando você fala em fazer a filtragem, você tem duas condições de filtragem. Uma que seria relativo à retirada de particulado e a outra relativa à separação de água. Basicamente, são esses dois. Agora, água você vai ter. Então, hoje, quando você está abastecendo, quando você está alimentando algum sistema hoje de alta pressão, a água é um produto realmente muito perigoso. Porque ele vai estourar num bico injetor, como o particulado também. Mas a água, ele é um produto também que pode te acarretar sérios. Desde a parte biológica, que foi a contaminação, que passa por depois um ataque químico, ele não muda a característica química do diesel. Sim. Mas sim a condição de particulado e a condição de sujidade do produto. Bom, é legal te ouvir, e falando aqui com um amigo da TecPosto. A TecPosto traz informação, a TecPosto quer dividir com você que tem um estabelecimento que comercializa diesel ou você consome diesel. Os nossos clientes de data center e de hospitais que têm aí o abastecimento de grupos geradores, logicamente com um colegiado de técnico, de engenheiros que já estão trabalhando para manter esse diesel na qualidade necessária para não estourar um bico injetor de um motor e ter um problema gravíssimo durante uma necessidade de uma pane da eletricidade vindo da rede, precisar dos seus geradores. A nossa sugestão é invista em remoção de água. Você está muito focado na remoção de particulado sólido. E no mercado, filtros coalescentes têm que idade? Isso é invenção de agora ou isso já é algo que existe há muitos anos? Não, isso já existe há um bom tempo. Nós não tínhamos, assim, a ideia de como utilizá-lo. Certo. Algumas companhias de petróleo, há um bom tempo atrás, né, começou a pensar, através de alguns engenheiros, na separação da água do combustível. Conta mais sobre a degradação do biodiesel, do diesel, né? Sim. Quando você adicionou o diesel, que seria o B2, começou com o B2, o B é o blender, né? É o 2 ppm, 2%, né? De diesel, de biodiesel no diesel. Perfeito. Então, nós tínhamos o B2, B5, B7, B8, B10, B12. Quanto mais biodiesel você está colocando, você está mudando muito a característica, principalmente, né, devido à qualidade do biodiesel. Você tem o biodiesel animal, Sim, de origem animal e origem vegetal. E quando você tem uma variação de temperatura, uma variação de vazões, você tem um comprometimento dos teus filtros. Isso realmente acontece. Então, quanto maior a quantidade de biodiesel, maior está sendo a contaminação desse produto. Agora, é uma coisa inevitável, nós estamos subindo isso, estamos seguros, chegamos a B13, retornamos para o B10, que seria o blender, né? 10% do diesel, retornamos para o 10%, por quê? Porque os elementos filtrantes não estão aguentando, não estão suportando a condição de uso dele, o entupimento prematuro desses elementos. Ô, Ricardo, te ouvindo e, logicamente, solidário ao que o Estado está fazendo com os combustíveis do futuro, né, com o combustível verde, a gente hoje trabalha com B14, há um projeto de lei para chegar a B20 até 2030, acelerar essa busca por um combustível verde. Então, a nossa sugestão sempre, a parte de coalescência, que no passado os desidratadores eram pouco necessários ou não eram tão relevantes, hoje eles são protagonistas nesse segmento e é importante que o usuário, tanto para revenda quanto para consumo de biodiesel, que ele se prepare para essa característica. É bacana ver essa pujança por um combustível verde. O mercado tem soluções para atender esse tipo de desafio, né, do segmento e a TecPosto certamente tem uma linha de produtos para atender esse tipo de desafio.
Me diz uma coisa, eu quero mudar um pouco do tema da água, porque há muito tempo eu achava que entendia de filtragem. E há mais ou menos uns 2 anos, você me apresentou uma característica que é o fator beta. Eu queria entender um pouco mais, porque até então eu entendia, né? Agora a gente volta a falar da remoção dos contaminantes de particulado sólido. Fator beta. Explica para mim o que é um beta 10 e o que é um beta 1000, porque é técnico pra caramba. Como é que a gente traduz isso para uma coisa didática, para alguém que hoje vai comprar um elemento filtrante? Elemento filtrante é tudo igual? Fala um pouco sobre isso, por favor. Não, não são todos iguais. Foi aqui que nós comentamos anteriormente, aonde os elementos filtrantes são fabricados de acordo com a aplicação. Então, você quer, por exemplo, filtrar um determinado líquido e você quer uma qualidade desse produto. Que qualidade é essa? Vou te dar um exemplo. Eu quero um filtro para 5 micra. Perfeito. Tamanho do particulado. Isso você não enxerga a olho nu. Uma coisa interessante que há 2 anos atrás eu acabei ouvi de ti, acabei conhecendo, a gente acabou investindo muito no desenvolvimento de elementos filtrantes e pouca gente conhece. É o fator beta. Me diz uma coisa, eu muito me preocupava com o tamanho da partícula. O fator beta vai se preocupar com que tipo de situação? Fala um pouco mais, porque tem pessoa que acha que filtro é tudo igual. É tudo igual? Não. Tá bom. Essa é uma boa pergunta. Quando as pessoas pensam que todo elemento filtrado é igual, não é. Ele tem que atender as características para qual aplicação. Quando você tem tamanho de particulado, que foi o que você falou, você tem várias micragens de 1, 2, 5, 10, 15, 25. Isso é o que o elemento consegue reter. Então, quando você diz, eu tenho um produto, eu quero com essa qualidade requerida, ou seja, eu quero esse produto para um particulado de 5 micras, vamos pegar como exemplo. Porém, esse é o tamanho do particulado. O beta, ele vai dizer para você qual é a eficiência desse elemento filtrante. Por exemplo, um beta 10. Um beta 10, você tem para cada 10 partículas daquele tamanho de 5 micras, 9, uma não passa. Perfeito. Para cada 10 partículas. Beta 20. Para cada 20 partículas daquele tamanho, uma não passa. Beta 200. Para cada 200 partículas daquele tamanho, uma não passa. E você pode chegar a beta 1000. Então, você pode ter uma eficiência do elemento muito boa. Então, o beta está indicando qual é a eficiência do filtro. E quando você é medido em porcentagem, por exemplo, um beta 10, é uma conta simples, né? É o 200 menos 1, beta 10 é o 10 menos 1, que dá 9 dividido por 10. Ele vai te dar o quê? 90% de eficiência. Por isso que eu digo que cada 10, 1. Sim. Beta 200. Você vai pegar 200 menos 1, 199, divide por 200, você vai ter o quê? 95%. Perfeito. E assim por diante. E você pode chegar até o beta 1000, que ele vai dar 99,9% De eficiência. de eficiência. Então, essa é a eficiência da filtragem para aquele tamanho de partícula. Bom, é fantástico ouvir isso, porque você dá um desafio para um comprador, né, de um determinado estabelecimento. Olha, compre um elemento filtrante e aí ele se atenta ao tamanho da partícula ou se atenta a se preocupar com a retirada d'água. E aí ele tem preços distintos e aí pouca gente sabia que você, além do tamanho da partícula, deveria estar focado na eficiência. Quanto daquela partícula, alguma coisa vai passar, mas quanto você precisa reter. E é isso que é importante hoje, tá claro, para quem usa, para quem vende biocombustíveis, em especial o diesel, o fator beta. Na hora de comprar um elemento filtrante, na hora de buscar foco na preservação dos motores, não só na parte de água, de remoção de água, que entra com uma faca cortando os bicos injetores, em altíssimas pressões ele entra mesmo rasgando, né, fazendo fissuras nesses bicos.
atente-se ao fator beta, porque filtro não é tudo igual. Filtro, a sua eficiência, a sua capacidade de retenção é diferente uma da outra e vale a pena investir mais com foco em preservar os motores e a eficiência disso. Na ponta tem um custo. Era isso que a gente queria trazer como conhecimento aqui para você, ouvinte do nosso canal. E, Ricardo, obrigado. Hoje é um assunto que, de novo, pouca gente conhece. Fator beta, você não conhecia, passou a conhecer. Eu queria te agradecer e queria ouvir de ti se a gente pode ficar tranquilo que o que existe de elemento filtrante hoje está preparado para dar suporte a esse combustível do futuro, combustível verde. Sem dúvida. Na TecPosto nós estamos desenvolvendo alguns elementos hoje com uma mídia que vai atender várias etapas disso aí, vários tipos de qualidade. As pessoas acham que filtro bom é aquele que não troca. Pelo contrário, filtro bom é aquele que faz a função dele. Se o filtro não saturou, é porque o teu líquido está bom. Então, quando você determina qual é o grau de filtragem que você quer, você tem que indicar com que qualidade eu quero esse grau de filtragem. Isso é muito importante. Perfeito, meu amigo. Obrigado. De novo, amigo da TecPosto, se inscrever no canal, like, isso ajuda bastante a gente. A gente se vê num próximo encontro. Obrigado.